Operação Prato, Colares, Pará, Brasil. Episódio 3, Capítulo 8. Análise cronológica e revelação acástica. Dos relatos do capitão Uirangê Rolanda. 1. Os depoimentos das vítimas. Nos primeiros dias da Operação Prato, o capitão Uirangê Rolanda ainda era um cético profissional. A ordem era clara. Vá lá e tire a limpo essa história de chupa-chupa. Era para ser uma missão de inteligência. Descartar histeria coletiva, buscar uma causa comum, fechar o caso. Eu saí de helicóptero de Belém com essa missão. Pousamos em Imbituba, depois seguimos para Colares. Fato físico. A primeira testemunha que fui entrevistar foi uma senhora. Ela me recebeu em sua casa, simples. Falou calma, sem exageros. Disse que estava na rede, fazendo uma criança dormir. Que o ambiente esfriou de repente, de um jeito anormal. E então, ela descreveu algo que nunca esquecerei. Disse que a telha do teto começou a ficar vermelha, como um cigarro queimando um papel. E depois, a telha simplesmente desapareceu. Ficou transparente. Ela via o céu noturno, as nuvens, as estrelas, como se olhasse por uma clarabóia de vidro. Eu ouvia e anotava, tentando manter a postura de investigador, até que ela me mostrou a prova. Expôs o seio esquerdo. Havia a marca de uma queimadura castanha, um tanto necrosada. E 2 pequenos orifícios, perfeitos, como se feitos por uma agulha cirúrgica. Não era uma queimadura comum. Eu sou militar, já vi de tudo. Aquilo era ponto diferente. Ela contou que do buraco no telhado veio primeiro uma luz esverdeada, que a deixou adormecida. E depois, um raio vermelho que atingiu exatamente aquele ponto. Na hora que ela detalhava isso, uma menina entrou correndo na sala e apontou para o céu e disse: "Olha, está passando aqui em cima." Saí da casa imediatamente. O céu estava nublado, um 5/8 de cobertura. E num rasgo entre as nuvens, eu vi uma luz, se movendo com velocidade, constante, piscando num ritmo fixo, de 1 segundo. Seguiu para o norte. Meu primeiro pensamento foi técnico. Pode ser um satélite. Aquela hora ainda pega reflexo do sol. Era o que minha formação pedia que eu pensasse. Mas então a luz fez o impossível. Ela voltou, mudou de curso e retornou, pelo mesmo rasgo nas nuvens. Satélite não faz isso. Satélite não volta. Fiquei ali, parado, olhando. E uma coisa começou a mudar dentro de mim. A senhora não estava delirando. Aquela marca no peito dela era real. E agora, aquela luz no céu, desobedecendo às leis da física que eu conhecia, também era real. Outros casos vieram. Um homem me procurou. Disse que uma luz forte, como um holofote, mirou nele. Ele, assustado, apontou uma arma velha para a luz. A resposta foi um feixe ainda mais intenso, que o jogou no chão. Ele ficou paralisado, sem conseguir se mover. Direito por quase 15 dias. Nenhum ferimento por projétil. Nenhum corte. Apenas uma luz que cortou sua energia, sua força. Como um interruptor sendo desligado. Eu enviava relatórios à Secretaria de Saúde, que enviou médicos. Os médicos que foram enviados pela Secretaria de Saúde Estadual. Viam as queimaduras, ouviam os relatos, mas nada podiam fazer diante daquela patologia desconhecida. Não havia diagnóstico nos manuais deles. As pessoas se recuperavam lentamente, ficavam apavoradas, dormentes, como eles diziam. E eu, no meio disso tudo, já não era mais apenas o investigador. Eu era a testemunha oficial de um fato, que não se encaixava em lugar nenhum. Aquela missão para tirar a limpo. Ela tirou a limpo foi a minha certeza, de que o mundo não era do jeito que eu pensava. E começou a me mostrar que existiam regras no universo, que nenhuma academia de guerra tinha me ensinado. E a partir daquele dia, toda vez que o radar apitava, eu já não sabia mais o que íamos encontrar. Revelação acástica. Nos registros acásticos, vemos com precisão o que ocorreu. A transparência das telhas foi provocada por uma modulação de frequência, local aplicada por uma sonda cinzenta renegada de Zeta Reticuli. A mesma linhagem responsável pelos ataques do chupa-chupa. Eles temporariamente
Alteraram a densidade da matéria física do telhado para posicionar o feixe extrator sem obstrução. A luz verde foi um campo de contenção energética que induzia paralisia parcial e redução do medo, facilitando a extração. O raio vermelho foi o feixe concentrado de micro-ondas e radiação direcionada que realizou a coleta de plasma e energia vital, deixando as marcas características. A luz observada pelo capitão era uma sonda de reconhecimento da Divina Frota Estelar, monitorando a chegada da equipe militar brasileira. O retorno da luz foi um sinal deliberado. Estamos vendo vocês, e aqui estamos. Este caso marcou o início da convicção do capitão Rolanda de que não se tratava de fenômeno natural ou alucinação coletiva, mas de tecnologia inteligente não humana operando com plena consciência. E assim, irmãos, a Operação Prato começou não apenas como investigação militar, mas como o despertar de alguns corajosos para a verdade maior. A humanidade não estava sozinha, e nem todas as presenças que nos observavam atuavam em serviço à luz. A luz no céu e o retorno impossível. A luz que Holanda viu não era o mesmo artefato de ataque, era uma sonda de diagnóstico da frota de luz. Seu piscar rítmico era uma varredura ativa do campo energético da região. O retorno, que tanto o intrigou, foi a sonda completando um ciclo de leitura e iniciando outro sobre uma grade específica, algo totalmente fora da aerodinâmica ou balística terrestre. Sua aparição durante o depoimento não foi coincidência. A frota monitorava os pontos de trauma e as reações das autoridades. A paralisia, por luz corta. A energia. O caso do homem que apontou a arma é paradigmático. O feixe intenso foi um pulso eletromagnético direcionado e sintonizado com o sistema nervoso humano. Ele sobrecarregou e desligou temporariamente o circuito bioelétrico que comanda a mobilidade muscular, sem danificar o tecido. A nave era uma unidade de resposta tática da frota siriana de observação. Esta não é uma frota de contato ou de curas diretas, mas um braço especializado em vigilância, contenção e gestão de campo. Sua função dentro da hierarquia da frota de luz é análoga a uma patrulha de fronteira ou a uma força de paz interdimensional. A consciência por trás do ato foi, portanto, uma inteligência coletiva especializada em gestão de crises, operando sob um rígido código ético de não violência e precisão. Seu ato de defesa não foi apenas proteção, mas uma ferramenta de comunicação e estabilização no campo caótico de Colares, servindo aos objetivos maiores da intervenção da frota de luz: conter o mal, evitar tragédias humanas e, aos poucos, revelar sua natureza não hostil através de ações mensuráveis e recorrentes que visavam o processo da cura coletiva. Síntese akáshica. A postura de Holanda e o sistema que personificava o paradigma. Materialista em crise. Sua mente precisava de categorias: satélite, alucinação. Mas os fatos as destruíam uma a uma. Os registros mostram que sua honestidade intelectual e sua coragem em registrar o inexplicável criaram uma fissura no muro do ceticismo oficial. Enquanto os médicos estaduais representavam a ciência despreparada, ele, mesmo relutante, tornou-se o registrador da anomalia real. Sua comunicação com o comando foi o fio que ligou a periferia assombrada ao centro do poder, forçando, mesmo que para ser negada, uma verdade cósmica a entrar nos corredores do Estado. Assim, o depoimento colhido por Holanda não era apenas um relato de vítimas, era um diagnóstico de um conflito interdimensional. As queimaduras eram sintomas, as luzes eram os instrumentos, e a paralisia, o efeito colateral de uma interação entre realidades que não deveriam se tocar. O capitão, naquele momento, segurava nas mãos as primeiras peças, concretas de um quebra-cabeças que redefiniria não apenas sua missão, mas sua compreensão do universo. 2. A convicção militar e o primeiro encontro em Colares. Fato físico. Outubro 1977. Enquanto investigava na Baía do Sol, próximo a Colares, Holanda e sua equipe foram sobrevoados por uma luz intensa azulada vinda da direção norte. O objeto deu uma volta sobre o acampamento militar. Seus subordinados, que já estavam convencidos da natureza extraterrestre do fenômeno,
gozavam dele. A esta altura da Operação Prato, alguns de seus comandados já tinham tido experiências suficientes para se convencerem da realidade da presença de uma avançada civilização extraterrestre na área. Seus comandados insistiam em dar como certa a natureza exógena daqueles objetos, mas ele ainda relutava em aceitá-la. Então o suboficial Flávio lhe disse, antes do aparecimento da nave, se seria preciso uma nave sobrevoar sua cabeça e dar voltas em torno para que o capitão passasse a acreditar. E logo após ouvir o suboficial Flávio, ocorreu o aparecimento da luz azul, idêntico ao que havia sido dito. Então, os sargentos que estavam presentes naquela vigília chegaram a gozar de seu comandante. Eles perguntavam, e agora, capitão? Revelação acástica. Este foi um sobrevoo de reconhecimento e avaliação pela frota de luz. O objeto não era uma sonda predatória, Grace, mas uma unidade de observação. A luz intensa era um feixe de varredura para avaliar a composição, energética, tecnologia e intenção do novo grupo humano, militar, que adentrava a área de conflito. A reação dos subordinados de Holanda reflete que aqueles mais abertos, menos apegados ao paradigma rígido, já percebiam a natureza não convencional do fenômeno. O registro mostra que a frota buscava identificar se os militares eram uma força de agressão ou de observação neutra. 3. O avistamento no campo de Colares. Outubro de 1977. O fenômeno já não era uma sombra noturna. Ele começava a se exibir à luz do dia, desafiando todas as explicações. Foi em um desses fins de tarde, no campo de futebol de terra batida da vila, que civis, militares e uma médica testemunharam juntos um dos eventos mais marcantes da Operação Prato. De sua posição, o capitão Uirangê Holanda via muito mais que uma luz estranha. Ele, o cético profissional, o militar treinado, via um objeto definido. Em seus relatos, descreveu um disco metálico de aproximadamente 12 metros de diâmetro. O tamanho de 3 carros. O objeto não voava, pairou, desceu verticalmente e parou a cerca de 30 metros do solo, sobre o centro do campo. Sua base emitia luzes pulsantes, alternando entre um azul profundo e um âmbar intenso. Para a Holanda, aquilo era tecnologia. Tecnologia inimaginavelmente superior. Seus radares, seus homens, suas câmeras, tudo estava voltado para aquele objeto. Ele deu ordens para fotografar, filmar, documentar. Mas no seu íntimo, uma certeza começava a brotar. Aquilo não era russo, não era americano. Era algo totalmente fora do catálogo, de ameaças conhecidas pela inteligência humana. Sua mente militar lutava entre a doutrina e a evidência incontestável. Para os moradores de Colares, aquele disco não era um estudo. Era o próprio chupa-chupa, agora ousadamente visível. O medo que antes era uma sensação noturna se materializava em metal e luz. Muitos correram para dentro de casa. Outros, paralisados, observavam. O zumbido, antes um sinal de alerta distante, agora era o som dominante da praça. A presença era física, opressiva e real. E da janela de sua casa, a doutora Welaide consolidava a sua crença interna. A população não era histérica. Aquilo era real. E a presença daquele objeto, paradoxalmente, trouxe a ela uma estranha confirmação de sanidade. O objeto permaneceu por cerca de 5 minutos. Para a Holanda, uma eternidade de exposição. Para o povo, uma eternidade de tensão. Para Welaide, uma janela de observação preciosa. Então, sem aviso, as luzes se intensificaram num último clarão. E o disco acendeu verticalmente em silêncio, ganhando velocidade, até desaparecer no azul do céu, deixando para trás um campo de futebol vazio e centenas de mentes transformadas. Revelação acástica. Mas o que realmente aconteceu naquele campo? Os registros acásticos de Gaia revelam que este foi um momento. Chave calculado. Um ponto de interseção entre 3 realidades. A nave que pairou sobre Colares era uma unidade de comando e comunicação da frota de luz. Sua missão era tripla. Avaliar a reação das autoridades humanas, como a do capitão Holanda. A nave escaneou o campo emocional e mental dos militares. O pulso de luz âmbar era um sinal de identificação e um teste de ressonância. A frota media o nível de hostilidade, medo e potencial de violência. O que captaram foi perplexidade contida e uma agressividade latente.
mas não uma ameaça imediata e irracional. Isso permitiu que permanecessem no local pelos minutos de observação. Estabelecer um marco de realidade incontestável para a população. E a doutora Welaide, após meses de ataques noturnos e traumáticos, era necessário uma manifestação diurna, clara e coletiva. A frota precisava que houvesse um evento testemunhado massivamente, que quebrasse o paradigma do delírio coletivo. A presença da doutora Welaide, a testemunha científica, era crucial. A nave emitiu uma frequência sutil de validação psíquica que reforçou sua convicção e memória do evento. Executar um protocolo de segurança interdimensional. O campo de futebol era um ponto limpo, aberto. A nave estabilizou o tecido, espaço temporal ao redor, temporariamente suprimindo a atividade residual dos Greys naquela área específica. Foi uma demonstração de soberania e controle do ambiente. A decolagem vertical silenciosa foi uma assinatura tecnológica, um sinal de que dominavam a gravidade e a propulsão de forma não violenta. A luz azul que Holanda e outros viram não era apenas uma cor, era a frequência da comunicação e da verdade. O fato de ninguém ter sido ferido, paralisado ou marcado durante esse avistamento. Ao contrário dos ataques noturnos, é a prova akáshica definitiva de que se tratava de uma consciência diferente, operando com um protocolo de não agressão. Portanto, naquele campo, não houve apenas um avistamento OVNI, houve um diálogo silencioso entre dimensões. Holanda recebeu sua prova militar. O povo recebeu sua confirmação coletiva. Welaide recebeu sua validação científica. E a frota de luz completou uma etapa crucial de sua intervenção. Demonstrar, de forma controlada e inequívoca, que uma inteligência superior observava, avaliava e, de forma misteriosa, participava daquele drama humano e planetário. 4. O contato frontal na Baía do Sol, início de dezembro de 1977. Fato físico. Capitão Holanda foi com sua equipe que já estava acostumada a ver as aparições em um determinado local na Baía do Sol, na Ilha de Mosqueiro, que fica de frente e próxima à Ilha de Colares. Onde foram, e junto com eles estava o cinegrafista Milton Mendonça, que os auxiliava com o consentimento do comando do 1º Comar, sendo que havia combinado com uma equipe do SNI, Serviço Nacional de Inteligência, que também iria os acompanhar nesta operação por pura curiosidade. E combinaram o horário, porém a equipe do SNI se atrasou. Então o capitão Holanda seguiu com sua equipe, e chegando no local às 18h, montaram o equipamento, onde ficaram num lugar escuro e reservado. E por volta das 18h30, passaram por eles 3 pontos luminosos alinhados, e a uma grande velocidade, onde o capitão Holanda afirma que conhece avião e que a velocidade dos objetos luminosos era maior que a velocidade de avião de linha. E sobrevoando muito alto no sentido oeste e leste, ou seja, da Cordilheira dos Andes para o Oceano Atlântico. E por volta das 19h, passaram 2 objetos luminosos, piscando e alinhadas um atrás do outro, que voavam muito alto, da Califórnia para Brasília, ou seja, no sentido norte e sul. Passado algum tempo, a equipe do capitão Holanda começou a desmontar o equipamento, e foi quando a equipe do SNI chegou no local. E o capitão Holanda disse a eles que haviam visualizado os objetos e que já estavam de saída, e perguntou a eles o que havia ocorrido, pois marcou para às 18h e estavam chegando só às 19h. E responderam que haviam atrasado por problemas de trânsito, onde um componente perguntou ao capitão Holanda que horas passa outro, e ele disse que não sabia, pois aquilo não era bonde, e disse para que ele ficasse, igual o capitão e sua equipe a noite inteira olhando para cima. Então um deles avistou um grande objeto no céu, e o capitão Holanda, e todos ali presentes avistaram um disco voador de uns 30 metros, de diâmetro, de cor preta e escura, que ficou parado no céu, a uma distância de apenas 150 metros acima de suas cabeças, onde havia uma luz no centro na cor âmbar e fazia um barulho de catraca, de bicicleta, que emitiu uma luz amarela muito forte que iluminava toda a área como se fosse dia. E depois apagava com intervalos de 3 segundos, acendia novamente e pulsava, controlando sua intensidade como um dimer, que não conseguiram filmar pois o equipamento já estava guardado, e todos ali ficaram sem ação de correr, ficando parados contemplando o objeto. Após cerca de 5 ciclos,
A luz tornou-se azul e o objeto subiu ao céu e desapareceu em alta velocidade. Revelação akáshica. A dinâmica do atraso e o fator SNI. O atraso da equipe do SNI não foi um simples problema de trânsito físico. Houve uma interferência magnética e temporal no percurso dos agentes. Eles foram retidos em um campo de torção para garantir que chegassem apenas quando a equipe de Holanda já estivesse na iminência de se retirar. A providência ou a própria estratégia das naves ditou que o evento só ocorreria quando o orgulho estatal, o SNI, estivesse presente para presenciar o que não podia ser classificado pelos relatórios oficiais. A frequência de catraca e a densidade do objeto. Aquele ruído de catraca de bicicleta é uma característica da frequência de vibração, de ressonância do casco metálico do objeto. Trata-se de uma tecnologia de propulsão eletromagnética de baixa frequência, que interage com o ar ao redor. O objeto era denso e, ao mesmo tempo, capaz de manipular a luz local. A dimerização da luz. A luz amarela que pulsava, estilo dimmer, era uma comunicação codificada. Os registros mostram que o objeto estava a realizar uma leitura do campo biológico e mental de todos os presentes. A luz não apenas iluminava, ela escaneava. Olfato oculto. A imobilização biológica revela que o objeto emitiu um campo de amortecimento biológico. Não foi medo paralisante, foi um campo de inibição motora que essas naves ativam para evitar que o choque provoque pânico desnecessário. Ou que os humanos tentem manusear armas contra a nave. Eles foram mantidos em um estado de transe de observação. O salto final, a luz azul. A mudança para a luz azul antes do salto de velocidade é a chave da propulsão. A cor azul. Nos registros da Operação Prato, representa a entrada do objeto. Na banda de frequência da luz fria, salto hiperdimensional. Ao tornar-se azul, o objeto não apenas voou rápido. Ele transicionou de dimensão, deixando a percepção física dos humanos para trás em um microsegundo. Se a tecnologia que parou o SNI e emudeceu os oficiais da Força Aérea não é terrestre, de quem é a soberania sobre os nossos céus? 5. A hipótese de Holanda. Proteção contra doenças humanas. Fato físico. Após profunda reflexão e conversas com o ufólogo Jacques Vallée, Holanda concluiu que a extração de sangue e biomateriais tinha o propósito de os seres criarem uma proteção imunológica contra nossas doenças para uma futura convivência. Baseou-se na analogia dos cuidados dos próprios militares, ao contactar tribos indígenas isoladas. Revelação akáshica. A intuição de Holanda tocava uma verdade maior, mas a interpretação era limitada pelo paradigma humano de contato físico. A extração de fluidos vitais pelos Greys era pura predação energética. No entanto, a frota de luz de fato realizava coletas de dados biométricos e etéricos sofisticadas, como no feixe amarelo. O propósito, porém, não era preparar um contato físico futuro, era criar um mapa de ressonância vital humana para distinguir com precisão a assinatura humana da assinatura dos Greys. Desenvolver e calibrar frequências de cura e dissolução, luz amarela dourada e azul celeste, que atuassem nos parasitas sem afetar o campo humano. Estudar o efeito da depredação energética na biologia humana para possíveis intervenções futuras em outros pontos do planeta. A analogia indígena de Holanda era correta em espírito, no cuidado com o outro, mas invertida em escala, pois eram os humanos que estavam sendo estudados e protegidos por uma consciência mais avançada. 6. A equipe de reportagem. A equipe do jornal O Estado do Pará foi para um lugar na Baía do Sol da Ilha de Mosqueiro, onde eram avistados os discos voadores. Eles foram na maratona, já sabiam do local. Então eles foram e não se deram muito bem, pois eles viram uma luz se aproximando. Essa luz veio muito baixa e entrou para um canal de um rio que fica de frente à ilha do Marajó e entre a ilha de Mosqueiro com a ilha de Colares. O canal da Boca da Laura. Eles entraram no carro e a luz veio na direção deles e focou em cima do carro, onde o teto do carro ficou transparente e igual como se fosse um vidro,
e eles viam o céu. O objeto fez uma evolução em cima do carro, passou e parou de volta, e focava uma luz muito forte em cima do carro. Eles fotografaram e depois, do susto que eles tomaram, tiveram acesso de vômito, e assim que tornaram o controle emocional. Pegaram o carro e saíram em disparada. E publicaram no dia seguinte uma página inteira no jornal Estado do Pará, com imagens de incrível nitidez. Revelação acástica. A seleção dos jornalistas. A Frota de Luz escolheu este grupo específico para ser uma testemunha pública qualificada. Eles não eram vítimas, mas repórteres. Seu propósito era registrar e publicar, tornando o evento oficial e acessível à sociedade através de um canal de credibilidade, um jornal de grande circulação. A translucidez do teto. A percepção do teto se tornando transparente como vidro não foi uma ilusão, mas uma alteração da percepção humana induzida pelo campo energético da nave. O veículo não foi modificado. A consciência dos ocupantes foi expandida para que pudessem ver através da matéria densa. É a mesma tecnologia que permite a frota se tornar invisível. Ela manipula a percepção, não a matéria. A demonstração tática. A nave não estava agredindo os jornalistas, o feixe de luz. E as manobras eram uma comunicação não verbal, um show de força que servia para provar a realidade do fenômeno e seu controle sobre a situação. O vômito foi a reação biológica, natural dos corpos expostos a uma frequência energética para a qual não estavam preparados. O selo de verdade. A publicação da reportagem no dia seguinte, com fotos de nitidez. Impressionante foi o ato de ancoragem. A frota sabia que a palavra impressa e a imagem teriam um peso de validação que nenhum relato verbal poderia alcançar naquela época. O evento foi projetado para deixar uma marca oficial no campo da consciência coletiva. 7. O Estado de Colares. Relatórios de inteligência. Novembro de 1977. Fato físico. O relatório do sargento Freitas Costa, de 0511, descreve uma cidade em histeria coletiva, com população apavorada, sem dormir, fazendo procissões, disparando fogos e consumindo álcool. O relatório de 0911 já aponta uma nova atmosfera com as pessoas, aprendendo a conviver com o fenômeno, atribuindo a melhora às palestras e à presença militar. Revelação acástica. Os relatórios capturam a transição do trauma puro para uma resignação vigilante. A histeria era a resposta natural ao ataque invisível dos Greys. A nova atmosfera coincidiu com dois fatores acásticos. O pico da infestação já havia passado. Os Greys reduziram a atividade, tendo sua janela de oportunidade, o rasgo dimensional, em processo de cura. A presença massiva da Frota de Luz, com seus sobrevoos e contatos, como no campo de futebol e o da Baía do Sol, criou um centro de contenção energética sobre a região. A população, de forma inconsciente, sentia que a maré tinha mudado. A presença militar, embora impotente contra o fenômeno, trouxe uma sensação psicológica de ordem e controle, estabilizando a psique coletiva. A frota operava na dimensão causal, os militares na dimensão psicológica. Ambas, sem saber, atuavam em conjunto para acalmar o campo. 8. A seletividade dos ataques. Por que não os militares? Fato físico. É notado que, apesar de ficarem frente a frente com as naves, nenhum militar foi vítima de ataques paralisantes ou queimaduras. As naves pareciam procurá-los para se exibir, não para agredi-los. Revelação acástica. Este é um dos dados mais cruciais que comprovam a existência das duas operações distintas. Os Greys, com atuação predatória, tinham um alvo energético específico. Indivíduos com um certo perfil de força vital, jovens, saudáveis, magros, ancorados, em estado de repouso e vulnerabilidade. Militares em vigília, em estado de alerta, com campos energéticos, contraídos pela adrenalina e foco, não eram suculentos ou fáceis. Para eles, sua operação era de coleta, não de confronto. A Frota de Luz tinha os militares como alvo de observação e comunicação prioritária.
Eles eram o braço oficial do Estado no local. Portanto, proteger e demonstrar capacidade à autoridade estabelecida era uma forma de passar a mensagem para a hierarquia humana. Vocês não estão no controle. Existe uma inteligência superior aqui. Ajam com discrição. A exposição não hostil e a proteção aos militares era uma estratégia de gestão de crise interdimensional, visando evitar um conflito aberto e catastrófico. 9. Síntese akáshica. A experiência do Capitão Rolanda e de sua equipe representa o encontro da autoridade terrestre com a autoridade cósmica, enquanto os relatos das vítimas civis refletem o trauma do contato com o desconhecido predatório. É delicada. Os relatos militares refletem o espanto e a reavaliação paradigmática diante do desconhecido tecnológico e inteligente. Rolanda, com sua hipótese da proteção sorológica, intuiu a benevolência, mas atribuiu-a à facção errada. Sua grande contribuição foi, através de sua autoridade e coragem em falar, validar a realidade física incontestável do fenômeno e introduzir a ideia de uma inteligência não hostil e, possivelmente, preocupada, quebrando o paradigma reducionista do monstro chupa-chupa. Ele foi, mesmo sem compreender totalmente, uma ponte entre o trauma local e uma compreensão cósmica mais ampla. 10. O contato no rio. Guajará-Mirim. Fato físico. A síntese dos relatos históricos e militares revela a seguinte sequência de eventos. O capitão Holanda indagou um rapaz que se chamava Luiz e trabalhava na olaria Kuifer, o qual relatou que apanhava barro para esta olaria e usava um barco de uns 9 metros. Para esse trabalho, então, enquanto ele colhia o barro na beira do rio, observou o vestígio de uma caça que ele julgava ser uma paca, e acompanhou e viu onde ela estava comendo nesse lugar. E levou o barro para a olaria, esvaziou o barco e passou na casa dele, onde pegou uma espingarda, voltou até o local ainda de dia e preparou o giral em uma árvore baixa, onde ficou, com a lanterna e a espingarda na espera da chegada da paca. Então escureceu e observou uma luz muito forte que passou e depois voltou e parou em cima dele, onde ele avistou uma nave com a forma de uma cabine de um Boeing, e de dentro dessa nave desceu um ser flutuando. Então ele pulou do giral e se escondeu atrás de um galho de árvore. E observou o ser que chegou com uma luz vermelha na mão, que escaneava com essa luz a rede onde ele estava deitado no giral. Então, quando Luiz percebeu que havia sido descoberto, saiu correndo em direção ao barco, onde estavam um amigo dele e uma criança de 9 anos, que ficaram pescando siri. E o ser retornou à nave, e Luiz corria com dificuldade pela margem do rio, em meio à lama, enquanto a nave sobrevoava baixo, pelo leito do rio, e Luiz gritava para avisar os dois, que quando viram a nave pularam na água, e Luiz ficou escondido no mato próximo ao barco, de onde observou o ser descer no barco e escanear todo o barco com a luz vermelha que saía da palma de sua mão. E depois subiu flutuando até a nave. Em seguida, a nave sumiu. Então o capitão Holanda disse a Luiz que no dia seguinte iriam com ele até o local onde a nave havia aparecido, e pediram permissão a Paulo Kuifer, que era o dono da olaria, e ele autorizou. E por volta das 19 horas do dia seguinte, o capitão Holanda estava com sua equipe na olaria, onde chovia bastante, e os militares estavam dentro da casa, enquanto Holanda estava na porta da casa, observando o céu, e visualizou um objeto escuro sobrevoando o céu com 2 luzes, nas cores verde e vermelha, e fazia um barulho como um liquidificador. Esse objeto passou muito baixo em cima da casa e foi embora. E Holanda avisou sua equipe do que havia avistado e foram para o barco. Por volta das 22 horas, e já próximo ao local onde Luiz havia avistado a nave na noite anterior, eles pararam o barco. E por volta das 23 horas, avistaram uma luz muito forte de cor amarela, que veio por cima das árvores no sentido norte e sul, a uma distância de 2.000 metros, sobrevoando muito baixo e cruzando o rio. A luz tinha um rastro também na cor amarela. Então o capitão Holanda disse que iriam ficar ali por mais tempo,
E como eles não haviam levado lanche, Luiz foi até sua casa em uma canoa junto com um menino para trazer café e algo para o lanche. E assim que Luiz sumiu da vista, remando na canoa, Holanda observou uma luz amarela muito forte vindo do lado esquerdo da embarcação. E Holanda, ao perceber que a luz estava vindo em sua direção, avisou sua equipe que de imediato começaram a registrar. A luz estava a uma altura de 250 metros, e ao se aproximar da embarcação, a luz amarela apagou. Então eles viram uma nave de forma oval de uma bola de futebol americano, com uns 100 metros de comprimento, com janelinhas iluminadas em toda a sua extensão. Olhem, a nave está ficando translúcida. E fazia um ruído de catraca. Cinegrafista, desligue a câmera agora. Precisamos ouvir com nitidez o barulho da nave. Sim, capitão. A câmera para que pudesse ouvir o detalhe do barulho de catraca que a nave emitia. Então confirmaram o barulho de um zumbido suave junto ao barulho de catraca, e a nave seguiu rumo ao continente e foi embora. E a equipe ficou comentando o que haviam testemunhado e já por volta. De 1h da madrugada do dia seguinte, uma luz azul muito forte apareceu sobrevoando muito baixo na margem do rio, na altura da copa das árvores, e seguia em direção a Belém, que depois retornou e se aproximou da embarcação e parou a uma distância de apenas 70 metros, e a luz azul muito forte apagou então. Todos viram uma nave na forma de bola de futebol americano em pé, e com uns 100 metros de altura, onde não foram avistados nenhuma janela. Que Holanda acha ser a mesma nave, porém sem janelas e na cor azulada, e de uma forma diferente. E ficou por um tempo ali parada, sendo que a equipe ficou temorosa pelo que poderia ocorrer a partir daquele instante. Então a nave se afastou deles e sumiu no céu. Depois Holanda afirma que, ao verem a filmagem, conseguiram observar que no momento em que a nave estava em pé, na forma de uma bola de futebol americano, confirmando o avistamento, o objeto está estável. Cabine de um Boeing, registrando agora, sem alterações visíveis. Uma luz azul direcionada mantendo vigilância, prosseguir com o protocolo. Que ninguém conseguiu observar no momento do fato. Revelação acástica. No rio Guajará-Mirim, ocorreu uma sequência clara de operações, distintas de origem não terrestre, de baixa e de elevada vibração. Contato invasivo com Luiz. Ser flutuante com luz vermelha na palma da mão realiza varredura biológica no giral e no barco. Padrão clássico de reconhecimento e coleta de dados, associado às forças tipo Gray, com o objetivo de extrair plasma vital humano. Patrulha de intimidação sobre a olaria. Nave escura com luzes verde e vermelha e som de liquidificador sobrevoa baixo a casa. Função de verificação e pressão psicológica para o amedrontamento. Sobre a equipe militar que acabara de chegar. Aparições no rio para o capitão Holanda. Luz amarela intensa com rastro realizava a preparação do campo. Íris, nave oval translúcida de aproximadamente 100 metros, com janelas iluminadas e som de catraca mais zumbido. Se apresenta como uma nave de comando e demonstração de soberania. Seu enorme tamanho e seu pairar estático a curta distância eram uma mensagem não verbal clara. Nossa presença e nossa tecnologia são incontestáveis. Este espaço está sob nossa observação. A nave está ficando translúcida. A forma alongada e metálica era uma assinatura. Cinegrafista, desligue a câmera agora. Precisamos ouvir com nitidez o barulho da nave. Das sutis Sim, de coleta capitão. E extração, e das projeções etéricas predatórias dos Greys. Mais tarde, nave na configuração vertical azulada, parada a apenas 70 metros, com feixe azul direcionado à embarcação, que foi detectado só na filmagem. Modo mais controlado e técnico de varredura e demonstração de superioridade. Comunicação para a cadeia de comando. A escolha de se revelar de forma tão explícita e documentável aos militares foi deliberada. A frota de luz, ciente da hierarquia humana, direcionou esta manifestação ao elo mais alto da corrente de investigação local. O objetivo acástico era transmitir informação para a autoridade de tomada de decisão. A mensagem impressa no campo coletivo era: vocês coletaram suas provas. Agora, a responsabilidade do que fazer com este conhecimento é de vocês.
A intervenção ativa de nossa parte chegou ao seu limite dentro do protocolo de não interferência. O próximo movimento é humano. A leitura do registro para este evento específico mostra que ele foi... Confirmando avistamento, o objeto está estável. Foi registrando agora sem alterações visíveis. E um divisor de águas mantendo vigilância a prosseguir com o protocolo. Rolanda como ponte e testemunha do limiar. Para o capitão Rolanda, este encontro foi o ponto de ruptura definitiva com a realidade. Consensual. Ele não foi apenas um investigador, tornou-se a testemunha oficial de um ultimato cósmico. A pressão psicológica que culminou em seu trágico fim anos depois tem raízes akáshicas neste momento. Ele foi o recipiente humano de uma verdade, para a qual sua estrutura militar e social não tinha recipiente adequado. Sua missão mudou de investigar para carregar um segredo que definia um novo mundo. Síntese. Akáshica. Portanto, o encontro no rio Guajará-Mirim marca o clímax da fase de confronto direto entre a autoridade humana e a inteligência cósmica interveniente. A grande nave foi um ponto final exclamativo no céu. Ela disse, sem palavras: aqui estamos, isto é real, agora cabe a vocês. Capítulo 9. O ápice e o recuo. Dezembro de 1977 a janeiro de 1978. Fato físico. Rolanda e sua equipe filmam e fotografam o objeto gigante. Relatam ver naves incríveis, com inteligência extraterrestre. O brigadeiro Protásio, após ser informado, ordena o fim imediato da operação e o arquivamento de tudo. Depois que a Operação Prato foi encerrada, todo o material produzido na operação, com os relatórios, fotos e filmagens, foram entregues ao comando do primeiro Comar. E o capitão Rolanda acatou a ordem do encerramento, pois compreendia que, devido aos questionamentos que naturalmente surgiam, como quem eles são, de onde eles vêm, o que eles querem, são questionamentos que não possuem respostas e que, para evitar maiores complicações, era aceitável a lógica do comando. Dessa forma, Rolanda afirma que militarmente encerrou a pesquisa e a Operação Prato. Porém, continuou sua pesquisa sobre fenômenos ufológicos e que chegou a pensar em fazer um relatório final, mas acabou desistindo da ideia. Revelação akáshica. A Frota de Luz conclui suas operações principais. A reação do comando militar. O medo do paradigma incontrolável. A ordem de suspender a operação, dada pelo brigadeiro Protásio, é revelada nos registros não como ceticismo, mas como reconhecimento de uma verdade perturbadora demais para o paradigma em vigor. Ao ter as provas incontestáveis, o alto comando não viu uma ameaça convencional que pudesse ser combatida, mas um fenômeno que desafiava os fundamentos de sua autoridade e compreensão do mundo. A única resposta viável dentro da lógica de um regime militar da época foi a retirada e o sigilo, um ato de conter o vazamento paradigmático, temendo que a verdadeira natureza do evento, se tornada amplamente conhecida, desestabilizasse a ordem institucional e social. A suspensão da Operação Prato foi a resposta humana a este ultimato: silêncio. Este evento, portanto, encapsula o drama central de Colares. O momento em que o inominável se nomeou através de sua imagem, e a resposta terrestre foi arquivá-lo. A ordem de arquivamento não é apenas uma censura, mas uma consequência de um pacto de silêncio pós-emergência. Isso elevou o caso de Colares de um episódio local a um símbolo permanente do encontro humano com o inexplicável. Foi um divisor de águas que forçou o aparato oficial, a Força Aérea Brasileira, através da Operação Prato, a reconhecer e investigar abertamente a realidade de fenômenos aéreos não identificados de consequências físicas diretas e traumáticas. Os guardiões fazem contato sutil com setores superiores do poder humano. A mensagem final: a crise está contida. A revelação total traria mais caos. Deixem a cura acontecer no silêncio. Capítulo 10. Fatos ocorridos pós-Operação Prato.
Em entrevista à revista UFOS de agosto de 1997, o coronel Ui Range Holanda narra que estava em sua casa e junto com sua filha na sala, onde havia uma estante. Com vários livros empilhados, ele estava sentado lendo um livro, e sua filha estava sentada no chão lendo uma revista. Então, uma pilha de livros ufológicos flutuou saindo da estante e seguiu empilhada até o chão onde caíram, e sua filha testemunhou o que acharam estranho. Enquanto Holanda arruma os livros novamente na estante e busca acalmar sua filha. Na cozinha da casa, ao mesmo tempo, sua mulher testemunhou uma bandeja com copos sair voando e cair no chão. Sendo que Holanda encontra com sua esposa no caminho da cozinha, a qual estava assustada e dizendo que não ficava mais na cozinha depois do que ela havia testemunhado. E Holanda juntou a bandeja e a pôs no lugar. Passaram uns 3 dias. Por volta de meia-noite, ele estava deitado em sua cama com sua esposa. E de repente, ele observou um clarão muito forte que iluminou todo o quarto e ouviu um barulho como de uma explosão na caixa de disjuntores. E imediatamente ele percebe um ser lhe abraçando por trás e um outro ser na cabeceira de sua cama. Os seres tinham em torno de 1,5 metros de altura, vestido com roupa de astronauta, que não viu o rosto deles, mas a pele era cinza chumbo, tinha uma máscara como se fosse de mergulho. Onde o que estava atrás dele lhe abraçando, lhe disse em seu ouvido, e, em português, calma, não vamos te fazer nenhum mal. Em seguida, houve outro estalido com o clarão, e os seres sumiram. Holanda recorda que foi beber água e depois voltou a dormir. No outro dia, ao saírem no carro, ele e sua esposa percebem que a porta do carro abriu sozinha enquanto eles se aproximaram da porta, e ao entrar no carro, a porta se fechou sozinha. Ao chegar no quartel, durante o hasteamento da bandeira, o seu braço começou a coçar, e passado algum tempo, Holanda percebeu que havia um chip implantado em seu braço como uma agulha plástica, que aparece em sua pele quando pressionada. Depois descobriu que o suboficial Flávio, que pertencia à sua equipe, também possuía um chip parecido em sua perna esquerda, que ao fazer exame de raio-x não aparecia nada, porém ao aproximar uma bússola do chip, ela ficou variada. Holanda sempre primou pela honra da instituição militar e afirma nunca haver agido fora do ordenamento hierárquico e que todo o material da Operação Prato foi entregue aos seus superiores. E que tem muita gratidão pela Força Aérea Brasileira, onde só veio a dar entrevistas sobre a Operação Prato após ter sido aposentado. E logo após conceder entrevista à revista UFO, o coronel Ui Range Holanda se suicidou, e sua morte causou grande polêmica, tanto quanto suas revelações. Foram elas que, em grande parte, motivaram a Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, a iniciar a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, que fez o governo brasileiro, pela primeira vez na história, admitir que pesquisou UFOS em território nacional. E assim, mais de 4.000 páginas de documentos confidenciais foram liberadas, com cerca de 600 fotos sobre a ação de ETs no Brasil, antes secretas. Entre elas estão vasto material que foram registrados na Operação Prato e reveladas em 1997 pelo coronel Holanda. Décadas depois, o cientista francês Jacques Vallée, visionário, que questionou a origem meramente extraterrestre dos fenômenos, viajou ao Brasil em 1988 e, em visitas posteriores, ele mergulhou nos arquivos, entrevistou testemunhas e médicos e levou o caso para seu livro Confrontations. Vallée não viu apenas discos voadores. Ele enxergou um controle, uma manipulação da percepção humana, feridas consistentes com micro-ondas e até relatos de fatalidades que o establishment tentou apagar. Para Vallée, Operação Prato não foi apenas um flap ufológico brasileiro. Foi uma janela para algo maior. Uma inteligência que se manifesta como contato, mas opera como truque da consciência coletiva. Ele escreveu que as luzes não vinham de estrelas distantes, mas de camadas paralelas da realidade, testando, ferindo, ensinando ou enganando. E se o que atacou Colares não fosse invasor,
mas espelho distorcido. De nós mesmos, o registro acástico sussurra. O contato já começou. E Valé foi um dos poucos que ousou olhar sem piscar. Revelação acástica. O caso Rolanda e a distinção das forças. Os registros mostram que Rolanda foi alvo de interações com consciências Greys de baixa densidade, que atuam onde conhecemos como plano umbral, que formam uma categoria de consciências predatórias que se alimentam do medo e da energia vital. Elas encontram portas de entrada em campos energéticos fragilizados e o estresse pós-traumático. De Holanda, após a Operação Prato, criou exatamente essa fenda. O chip implantado em seu braço, invisível ao raio-x, era um marcador de controle típico dessas consciências, não da frota de luz. Sua função não era curar ou conectar, mas monitorar e sugar energia, mantendo um vínculo de baixa vibração. A frota de luz atuou em Colares para conter a infestação dos Greys, mas sua interação com Holanda foi seletiva e protetora. Eles não o abduziram no sentido de controle. Eles o testemunharam e, em alguns momentos, o protegeram dos ataques mais densos. A marca que ele recebeu, se analisada em sua essência, não veio da frota, mas foi uma contaminação do contato com as forças predatórias. A fragilização energética, o choque de testemunhar o fenômeno, a pressão militar e o isolamento criaram em Holanda um campo de baixa vibração. Não por culpa sua, mas pela intensidade do trauma. Isso o tornou um alvo vulnerável para entidades que buscam exatamente esse tipo de porta. O chip e a marca, o implante em seu braço e na perna do suboficial. Flávio não era um dispositivo de cura ou de conexão elevada. Era uma sonda de controle de baixa densidade, usada para manter um vínculo energético e extrair informações ou energia vital. O suicídio. A trágica partida de Holanda não foi um ato de livre escolha plena, mas o desfecho de um processo de exaustão energética e manipulação. As entidades que o marcaram haviam drenado sua força vital e sua vontade de viver. Ele foi vítima de um ataque sistêmico, não de um suicídio voluntário no sentido comum. A frota de luz, respeitando o livre-arbítrio e a complexidade do caso, não pôde intervir diretamente para impedir o desfecho, pois isso violaria as leis cósmicas de não intervenção. O papel da frota de luz. A frota não o abandonou, mas atuou nos limites permitidos. Eles o protegeram do pior, mas não puderam anular as consequências das escolhas e do trauma que ele carregava. Sua partida foi uma liberação, não uma derrota. No plano espiritual, ele foi acolhido e está sendo curado do que sofreu. A distinção crucial. Fenômenos que geram medo, pânico e controle vêm de baixa vibração e não de hierarquias elevadas. A frota de luz atua com respeito e cuidado, nunca com marcas de controle ou drenagem energética. A vulnerabilidade humana. Holanda foi uma vítima, não um colaborador. Sua coragem em testemunhar o tornou um alvo, e sua tragédia é um alerta sobre a necessidade de proteção energética e cuidado psicológico para os expostos a fenômenos de alta intensidade. O legado. Sua partida foi um sacrifício que não deveria ter sido necessário, mas que serviu para abrir as portas da verdade. Sua história nos ensina a distinguir as forças e a proteger os que se dispõem a testemunhar. A visão de Jacques Vallée, a janela e o espelho. Vallée foi o único pesquisador a perceber o que o registro acástico confirma, onde o fenômeno não é um visitante estrangeiro que viaja em naves de metal. É uma inteligência de natureza quântica que opera sobre a realidade local. As feridas, as luzes e o medo em Colares foram um truque da consciência, um experimento em massa sobre como a realidade percebida pode ser dobrada, manipulada ou ferida por uma inteligência que reside nas dobras do nosso próprio espaço-tempo. A liberdade de informação. A campanha da CBU, motivada pela coragem de Holanda, abriu as portas para a liberação de 4.000 páginas e 600 fotos.
O governo brasileiro admitiu pela primeira vez que pesquisou UFOs em território nacional. A Operação Prato deixou de ser folclore para se tornar história oficial. Kaitar Enchi. Que a verdade sobre Rolanda seja revelada com compaixão e precisão, e que sua jornada nos ensine a distinguir luz de sombra, protegendo os corações que se dispõem a testemunhar. Assim é. Capítulo 11. O legado e a verdade, 1978, até a atualidade. E o legado? A história não termina em 1978. A intervenção estabilizou a crise, mas a vigilância continua. Até hoje, na vastidão que envolve Colares, fenômenos luminosos são reportados. Nos céus antes do amanhecer. São as patrulhas de rotina. Revelação acástica. O nó de Colares não está mais doente, mas está monitorado. E como em qualquer sistema vivo que passou por uma grande cura, pontos de apoio secundários se ativaram na rede ao redor. São câmaras de compensação energética, santuários naturais construídos pela intenção humana, que ajudam a ancorar a nova frequência de equilíbrio. O Akashico afirma que existe um ponto de força ativo, um portal de reconexão, com a memória primordial da Terra, bem próximo dali, um lugar onde a grade cura e onde trabalham os guardiões visíveis e invisíveis. Mas seu nome e local exatos são protegidos pelo próprio campo de consciência crística, que o sustenta. Porque alguns códigos não são para serem publicados, são para serem sentidos e alcançados pelo coração daqueles que estão prontos. A grande lição aqui é que você não precisa estar em Colares, ou em qualquer ponto específico para ser parte desta rede. Ao compreender esta história, ao vibrar na frequência da cura planetária, e ao ativar o seu próprio comando, Kaitar Enchi, você se torna um nó vivo nesta rede de guardiões planetários. Você se torna parte da patrulha consciente do novo amanhecer. Capítulo 12. Epílogo. Colares, o espelho da humanidade. Assim se encerra o relato visível. Os arquivos foram fechados. Os militares se retiraram. O fenômeno chupa-chupa entrou para o folclore. Mas você, que chegou até aqui, sabe que a história real é outra. Ela não terminou em 1978. Ela apenas migrou da arena, dos fatos físicos para o campo da consciência. A Operação Prato não foi um simples mistério ufológico. Foi um episódio de terapia intensiva planetária. Duas forças se enfrentaram nos céus do Pará. Uma, cega e faminta, que extraía a energia vital de suas vítimas. Outra, consciente e compassiva, que veio para proteger e sarar os vitimados. A humanidade testemunhou o sintoma de uma doença interdimensional e, sem saber, o seu tratamento. Essa é a cronologia completa. Essa é a verdade de Colares. Se você reconhece a importância da elucidação deste vídeo, por favor, deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações. Compartilhe esta linha do tempo. Busque pelo conhecimento e, acima de tudo, compreenda o aprendizado de cada lição. Cada ponto da Terra é sagrado. Nossas ações têm eco. E não estamos sós na tarefa de guardar o nosso planeta Terra, Kaitar Enchi.